Olá, tudo bem com você, educador? Então, hoje você vai entender um pouquinho mais sobre como é o processo de alfabetização dos alunos surdos. Sim, isso mesmo. Você vai compreender como o seu aluno surdo, como você já sabe, para ele o português é a sua língua 2, mas e como é que nós podemos ensinar, como nós educadores devemos compreender e entender esse processo de aprendizagem, esse processo de avaliação dos alunos surdos. Então, se liga nesse vídeo que hoje nós iremos mostrar um pouquinho. É óbvio que só um pouquinho, porque nós não conseguiremos falar tudo, vai ser impossível. Mas sim, nós iremos esclarecer várias das suas possíveis dúvidas. Então, primeiro, eu gostaria de me apresentar, se você ainda não me conhece, eu me chamo Vanessa e esse é o meu sinal de identificação na comunidade surda. Eu sou uma das representantes do Blá 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 Libras. Isso mesmo. Nós somos um perfil aqui no Instagram, nas redes sociais, somos uma empresa que tem como objetivo, como responsabilidade, divulgar a informação correta da língua de sinais. Nós queremos levar essa informação. E como eu falei antes, eu sou uma das representantes. Então, nós também temos o nosso professor Alex, que é um professor surdo, já trabalha na educação há 7 anos com o ensino da Libras, mas por ele ser surdo, ele já cresceu em contato com a língua de sinais diretamente. E também nós temos a tradutora e intérprete Juliana. E ela também é tradutora e intérprete em nível educacional e já trabalhou em várias instituições, em vários níveis educacionais e tem muita experiência também. Mas hoje eu estou aqui para representar. Mas agora vamos começar de fato a falar sobre o assunto desse vídeo, ok? Que é sobre o aprendizado do português para os alunos surdos, para os alunos ou para as pessoas surdas de modo geral. E a gente, primeiro de tudo, precisa esclarecer uma coisa para você, que existem 2 processos distintos de aprendizagem. Ele pode acontecer numa escola bilíngue ou numa escola inclusiva. E se ele acontecer em cada um desses ambientes, tem diferença. Numa escola bilíngue, a gente precisa pensar que todas as metodologias, estratégias, as atividades, o ensino, tudo é pensado com foco para o aluno surdo. Então, isso já significa que as adaptações estão prontas. Os profissionais já sabem como fazer, os educadores já conhecem como é o sujeito surdo, já conhecem a comunidade surda, a cultura surda, a língua. Então, já sabem como é o processo de aprendizagem da segunda língua e o aprendizado também do português. Então, tudo isso é voltado especificamente para ele, de forma mais facilitada a ele. Então, no nosso caso, não é o assunto do nosso vídeo, pois nós não temos como realidade as escolas bilíngues. A nossa realidade é a escola inclusiva. Então, por isso, nós iremos falar mais das escolas inclusivas, porque nós, educadores geral, trabalhamos mais nas escolas inclusivas. E isso é o que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos ter claro. Quais são as metodologias, as atividades, as estratégias, a avaliação, todo esse foco que nós precisamos, porque na escola inclusiva tudo é pensado para o aluno ouvinte. E daí a pessoa às vezes pode pensar, mas ele está incluído porque já tem a presença do intérprete. Mas e aí, como funciona esse processo de aprendizagem desse aluno? A gente precisa pensar que não é muito fácil, não. Parece fácil. Porque é só colocar um intérprete e o problema já vai estar resolvido. Mas realmente não é assim que funciona. Por exemplo, tendo a presença do intérprete dele, mas esse intérprete, antes, ele precisa ter acesso ao professor. O professor já teve um planejamento, ele já fez as atividades para serem oferecidas aos alunos e o intérprete precisa ter essas informações antes de chegar à frente ao aluno, para conseguir pensar nas estratégias para ele também. Até porque para ele é bem importante. Para o intérprete não vai adiantar chegar na hora e saber quais serão essas atividades e fazer as adaptações, as mudanças na hora. Ele não vai conseguir resolver na hora. Então, por isso, o intérprete, o professor, o educador lá da sala de aula, seja de qualquer disciplina, de qualquer
série, ano escolar, precisam ser parceiros, sim, porque os educadores, de modo geral, precisam sentar, repassar todas as informações para os intérpretes e também para os professores bilíngues, porque, por exemplo, alguns estados têm contratações diferentes de profissionais, como, por exemplo, se o aluno ele está matriculado numa sala de ensino regular e não sabe língua de sinais, quem é contratado é o professor bilíngue, porque a função dele vai ser ensinar a língua de sinais e, juntamente, ensinar a disciplina curricular, como parceiro do professor regente lá da sala de aula. E se, por exemplo, o aluno já souber a língua de sinais, se ele for fluente, então quem será contratado será o intérprete, porque aí sim ele só irá interpretar. A sua função não será ensinar a língua. Ficou clara essa diferença? Claro que é uma explicação bem resumida, mas isso depende de cada estado, de cada município, são questões contratuais mesmo. Bom, mas voltando a falar sobre o que a gente estava falando, o professor regente e os educadores, de modo geral, precisam ser parceiros dos intérpretes, dos professores bilíngues, porque é assim que vai funcionar o processo de alfabetização de forma mais facilitada. Já existem provas de que a inclusão é um processo muito dificultoso. Como a gente já explicou antes, existem metodologias das quais o professor da sala de aula não conhece específica para a educação do surdo, pois ele não conhece a cultura surda, a identidade dos surdos. Então, na hora da avaliação, ele pensa que é igual aos alunos ouvintes e realmente não é, mas que depois eu vou explicar ainda melhor para você. Inicialmente, a preocupação dos educadores em geral precisa ser, por exemplo, em o professor se preocupar sim se existe essa inclusão, em lutar para que essa inclusão aconteça. Eu, como professor, não posso ignorar esse aluno surdo. Como é que eu vou me sentir, por exemplo, se eu me colocasse no lugar dele, né? Então, eu preciso me preocupar se essa inclusão está ocorrendo sim e como eu vou fazer como educador para que essa inclusão, então, aconteça. Então, primeiro, é óbvio, você precisa ter contato com o seu aluno, você vai começando a aprender a Libras, você vai começar a se aproximar dele, você lembra que nós já explicamos, eu já contei aqui sobre a minha história, como eu comecei a aprender Libras. Você pode fazer igual a mim, quando acabar esse vídeo você pode voltar nas nossas redes sociais e procurar o vídeo para entender melhor como foi o meu processo de aprendizagem da Libras, certo? E aí, então, você vai se aproximar do seu aluno surdo. E aí lembra disso, ele é seu aluno também, ele não é aluno do intérprete, não. O aluno surdo também é um aluno da escola, então significa que é seu aluno também. Então você irá se aproximar dele, vai ter contato com ele, vai perguntar para ele, vai perguntar se está tudo bem, o que ele fez no sábado e no domingo, se ele foi passear com a família, se ele se divertiu, se ele fez as atividades, se ele não esqueceu de fazê-las, se ele está gostando da disciplina, de qual disciplina ele mais gosta. Então você vai começar a se interessar por ele e ele vai se sentir muito bem, porque você não vai rejeitar ele. Então isso vai fazer parte do processo de inclusão dele também. Então, para que isso aconteça, você precisa aprender Libras e faz parte desse processo. No segundo momento, então, você vai movimentar as pessoas aí da sua escola, outros alunos, outros professores, a direção, as pessoas da cozinha, as pessoas que fazem a limpeza da escola. Você vai criar esse movimento, então, para todos terem contato também com esse aluno surdo. E pode ter certeza que ele vai ficar muito motivado, a autoestima dele vai modificar 100%, porque ele vai se sentir visto. Isso vai ser muito importante para ele, sim. Bom, depois de entender todo esse processo, então, você vai já ter esse contato, já se aproximou com o seu aluno surdo, então aí você vai começar a entender também como é o processo da comunidade surda, da cultura surda,
de compreensão dos alunos surdos do aprendizado do português. É muito importante essa compreensão, porque não adianta eu falar, ok, o aluno surdo ele não aprende o português. Não, não é assim, ele aprende sim, mas você, como educador, precisa entender como funciona esse processo. Então, nós vamos ver que existe uma diferença entre o letramento e a alfabetização. Por exemplo, o letramento é a compreensão de mundo, como ele sente o mundo, como ele compreende, como ele vê o mundo à sua volta, como ele entende as coisas que acontecem, como ele percebe esse mundo que está à sua volta, tudo isso de forma visual, porque ele não está recebendo, nunca recebeu a informação de forma oral. Então, ele cresceu com uma família que não passou informações para ele e ele cresceu vendo. De forma visual, ele aprendeu algumas coisas e também algumas coisas muito em partes. Mas aí, quando ele tem contato com a língua de sinais, tudo se esclarece, tudo se torna claro e o processo, mesmo sendo tardio, ele acontece. Então, esse é o letramento, é a compreensão de mundo dele. Já a alfabetização, ela existe de duas formas. A alfabetização da Libras, que você precisa saber se ele já sabe a Libras, se ele já é alfabetizado, se ele já se desenvolveu na Libras. Isso é muito importante para entender se ele já conhece os conceitos, se ele já tem uma língua conceitual, e a alfabetização do português. Mas tem que lembrar que o português para os alunos surdos é L2. Então, você precisa ficar sempre atento a essa questão, porque o português, o letramento, para ele é como se fosse uma língua estrangeira, então é um processo mais lento, porque não é a língua dele é Libras, então os conceitos dele precisam estar prontos na Libras para que ele aprenda outra língua, que é, no caso, o português. E esse processo, então, significa, por exemplo, passar todos os conceitos, todo o conhecimento de mundo do letramento para a escrita, né? O letramento para a alfabetização, que aí, lembrando sempre que a alfabetização é do português escrito, porque quando a gente fala no aprendizado do português, a gente sempre está falando do português escrito, ok? Às vezes, os educadores podem ficar pensando, por exemplo, mas o aluno surdo, ele pode ter a L1 dele, que é a Libras, então ele tem dificuldade de aprender o português. Tem sim, e você tem razão, ele tem dificuldade, mas é igual a gente. Nós temos dificuldade de aprender o inglês, nós temos dificuldade de aprender o japonês, mas nós temos dificuldade, mas ao mesmo tempo nós também temos capacidade. Então, nós como educadores precisamos arregaçar as nossas mangas, usar as estratégias corretas e estimular para que ele então consiga aprender. E também pensar numa avaliação correta para que ele se sinta estimulado, para que ele goste desse aprendizado, para que ele queira aprender cada vez mais. Porque o processo de aprendizagem dos alunos de leitura escrita, né, aprendizagem conceitual do português escrito para esses alunos é muito importante. Normalmente eles não gostam, e se eles não gostarem da leitura, por exemplo, o processo deles vai ser ainda muito mais demorado. Então, nós precisamos estimulá-los, usar estratégias corretas, ok? Bom, então, é muito importante nós, como educadores, como professores, conhecer como funciona esse aprendizado do português do aluno surdo, que é na forma escrita, que o aluno surdo não vai começar a oralizar, começar a ler. Por exemplo, é claro que ele vai olhar para a palavra escrita e aí, então, ele vai sinalizar. Ele vai olhar para a escrita e vai passar para a língua de sinais. Essa é a leitura que ele irá fazer, que o aluno surdo irá fazer. E também ele irá raciocinar, passar, né, dessa sua sinalização mental para a sua produção textual, para a sua produção escrita. E isso é muito possível, mas nós precisamos entender que esse é um processo diferenciado, porque para ele o português é a língua 2. E as estruturas da língua são estruturas diferenciadas. Então,
É óbvio que no momento da sua escrita ele vai copiar a estrutura da sua primeira língua, que é a estrutura da Libras, porque é a Libras que ele já conhece, é a Libras que ele usa diariamente. Então, para ele fica muito mais facilitado copiar essa estrutura. Por isso, muitas vezes ele não vai usar preposição, artigo e outros elementos que no português existem, porque ele não usa também na Libras, mas com o processo, com o tempo, ele consegue utilizar também. E é parte do processo do professor também fazer esse estímulo. Então, é muito importante que você não deve falar, por exemplo, mas o aluno surdo fala ou escreve igual aos índios. Não, não é assim. Por favor, não fale isso. Não fale isso, porque você precisa pensar que ele vai seguir a estrutura da Libras. Então, ele não vai usar artigos, preposições, conjunções, porque na Libras não tem esses elementos, mas que depois, com o raciocínio, com a compreensão da estrutura do português, com a sua produção do português, com a sua expressão e compreensão da diferença das duas estruturas, ele vai conseguir se igualar aos ouvintes, sim. Então, tudo faz parte de um processo e depende de nós, professores, estimular, mostrar que é possível, mostrar que é muito legal, que é muito gostoso a leitura, que ela tem significado, que ela tem sentido, que dá para conhecer o mundo através da leitura. E que ele vai usar muito a leitura, como, por exemplo, se ele for se comunicar com uma pessoa que não sabe Libras, ele poderá se comunicar utilizando a língua portuguesa escrita, né? Então, essa é uma das possibilidades. Então, é também uma das nossas responsabilidades como educadores esse estímulo. Mas, como você viu no título desse vídeo, hoje nós iremos mostrar alguns exemplos de atividades aqui. Então, agora chegou o momento. E é óbvio que não existe uma receita pronta, uma receita de bolo, um jeito somente de fazer o ensino. Não existe uma forma. Eu vou mostrar algumas possibilidades de atividades também. Aí então você vai ver como pode ser feita algumas adaptações para você. Mas pensa sempre que nós estamos começando do zero até lá numa fase um pouquinho mais avançada dos alunos, ok? Então, para começar todo esse processo, primeiro você tem que mostrar para os seus alunos que eles precisam entender que isso é comunicação, que a sinalização é uma comunicação, que isso é fala e que isso tem significado e que isso pode ser passado para o registro, para a escrita, que tem sentido, que tem significado. Como, por exemplo, se eu vou pegar um livro que tem palavras, então essas palavras têm significado, têm sentido, então eles também vão dar sentido para essa escrita que está lá. Você vai mostrar, por exemplo, literaturas, contações de histórias, palavras com significados, dando sentido para tudo isso. E é claro que isso acontece aos pouquinhos, é um processo lento, é aos pouquinhos mesmo. Depois, então, você vai mostrar, por exemplo, que existe uma relação entre o alfabeto manual da Libras para o alfabeto do português. Então, você vai fazer essa relação. Por exemplo, você vai criar atividades como essa. É claro que esse é só um exemplo. Você pode criar outras atividades, atividades do seu jeito, com a sua estratégia, com a sua metodologia, atividades que tenham relação com o seu conteúdo, com o seu planejamento daquele momento, com a idade das crianças também. Tudo vai depender de vários fatores. Esse é só um dos exemplos. Depois, você vai mostrar para esse aluno, para esses alunos, com essa relação já pronta do alfabeto do português e o alfabeto da língua de sinais, que existe então a presença de uma imagem. Lembra que nós já falamos que essa é uma comunicação visual, uma língua visual? Então, você vai colocar
você vai começar a inserir imagens, como por exemplo, você vai usar a imagem, uma palavra no alfabeto manual, depois a palavra no português e depois a imagem. E daí, é claro, você pode mostrar o sinal. Mas lembra sempre de nunca você vai deixar essa palavra solta. Não, você vai sempre contextualizar. Contextualizar é sempre muito importante. Por exemplo, eu vou mostrar a palavra casa, depois a palavra no alfabeto manual, depois a imagem da casa e o sinal da casa. E aí depois você vai criar uma história. Então, ontem eu fui passear e aí na rua eu vi uma casa maravilhosa, era uma casa muito grande, amarela, e tinham várias janelas, eram 4 janelas, tinha uma porta enorme que abria para os 2 lados, era uma casa muito bonita, eu fiquei encantada. Vocês já viram uma casa parecida com essa? Como é que é a casa de vocês? Me contem agora. Então, contem como é a casa de vocês. E aí os alunos vão aos pouquinhos pegando, por exemplo, essa palavra casa, vão absorvendo esse conteúdo. E aí, então, nós vamos inserindo outros elementos na palavra casa. Por exemplo, a casa é grande. Então, eu já trabalhei com 2 outras palavras, o adjetivo grande, né? E aí eu posso trabalhar, por exemplo, a casa é bonita, a casa é velha, a casa tem janelas, e assim sucessivamente eu posso ir fazendo outras junções, mas sempre contextualizando. E aí depois passar isso tudo para o português. Porque primeiro os alunos precisam compreender toda essa história, compreender que tem um significado, que tem um sentido, para depois, então, ser muito mais fácil a transcrição para o português. Depois deles já compreenderem todo esse processo, você pode omitir a palavra do português, você vai deixar só o alfabeto manual e aí a imagem. Esse é um dos exemplos, casa no alfabeto manual e a imagem. E aí o aluno mesmo vai precisar colocar a escrita do português. Então, para ele, aí ele vai colocar a escrita do português, então isso significa que ele já vai ter assimilado o português. Então, já vai ser um outro processo. Depois, você pode ainda também omitir a escrita do alfabeto manual e deixar somente a imagem, e deixar com que o aluno trabalhe esse visual, essa produção visual dele. E aí o processo estará acontecendo. Bom, depois de todas essas etapas, depois de tudo que você já viu, óbvio que são as fases iniciais, mas aí você vai começar a criar frases, juntar, criar, por exemplo, substantivos mais adjetivos, depois você pode juntar substantivos mais verbos, e você vai fazendo todas as explicações necessárias, e aí você vai fazer a criação de frases, como, por exemplo, eu fui ver uma casa bonita. Então, aí nessa frase existem 2 verbos. Eu fui ver, e fui é do verbo ir, então eu já trabalho a conjugação verbal, é claro que agora no início não, mas é uma das possibilidades. Então eu fui ver uma casa bonita e aí assim vai acontecendo. E aí eu trabalho então com a criação de frases, e aí eu vou explorando sempre a produção desses alunos, deixa eles sinalizarem e você vai transcrevendo, dá para eles essa oportunidade, deixa eles tornarem esse processo mais gostoso, dá significado para o que eles estão produzindo. Aí depois, então, você já finalizou, né, todo esse processo da criação de frases. Então, você também pode começar a criar frases omitindo uma palavra e deixar com que esses alunos completem essa frase ainda naquele mesmo contexto. Lembra que você não pode jogar atividades soltas, ele não vai saber nada, claro. E depois ainda você pode também fazer a criação de textos coletivos ou trabalhos em grupo. Você pode criar um texto coletivo e aí eles vão sinalizando e você trabalha com a escrita como transcritora.
é uma das possibilidades como transcritora, né, com a transcrição, e aí depois então faz toda a sinalização, a interpretação para eles compreenderem o que foi registrado. Ou então você pode transcrever diretamente na Libras e aí depois corrigir para o português para eles perceberem qual é essa diferença da estrutura da Libras para a estrutura do português. Então, isso também vai esclarecer para eles parte de todo esse processo. Bom, agora que vocês já entenderam como funciona um pouquinho de todo esse processo da aquisição do português escrito para os alunos surdos, a gente tem que sempre lembrar que não tem uma receita pronta, não tem só uma forma, uma metodologia, um jeito, é um processo e também depende de cada aluno, existem várias possibilidades. Então, os professores precisam sim se esforçar muito, se preocupar com o processo individual de cada aluno para que dê certo. Mas agora chegou o momento que todo mundo sempre espera, que é o momento da gente treinar a língua de sinais. Então vamos lá? Vamos treinar a língua de sinais comigo? A primeira frase qual é? O aluno surdo é capaz de aprender o português? Sim! Vamos de novo? Olha lá. O aluno, veja a configuração de mão. Veja que o artigo o eu omiti. Olha só, veja você também, nós já estamos trabalhando a estrutura do português e da Libras, ela tem uma mudança também, você também precisa entender a diferença dessas estruturas, né? Nós estamos acostumados com a estrutura do português e eles estão acostumados com a estrutura da Libras, então nós precisamos entender esse processo do aluno também. Bom, mas vamos voltar, o O a gente omite, vamos lá, aluno surdo também. O a gente omite também, deixa de lado. Capaz, veja só a configuração de mão da palavra capaz. Aprender, o D também foi omitido. Capaz de aprender direto o português, ok? Vamos para a segunda frase? Estimular a leitura dos alunos é muito importante para o processo de aquisição do português. Você conseguiu compreender? Vamos de novo? Estimular, veja só a configuração de mão. Estimular a leitura, olha a configuração de mão e o movimento, dos alunos surdos é muito importante. Esse sinal pode significar é muito importante ou ainda fundamental. Muito importante para o processo de aquisição do português, ok? A terceira frase, então, para a gente finalizar. Você, educador, precisa entender a diferença da estrutura da Libras e da estrutura do português. Vamos de novo? Você, ou você, dessa forma, educador, ou você ainda pode usar a palavra professor, precisa, veja a configuração de mão, entender a diferença da estrutura da Libras e da estrutura do português. Veja só como é específico na língua de sinais. Eu trabalho com o uso do espaço na língua de sinais. Quando eu falo da estrutura do português, eu delimito um lugar. E quando eu falo a estrutura da Libras, eu delimito outro local. Então, quem está vendo a minha sinalização já sabe os pontos de referência. E quando eu apontar para determinados pontos, as pessoas já saberão sobre o que eu estou falando. Então, mais um aprendizado seu sobre a estrutura da língua de sinais, que é o uso do espaço como referência, ok? Bom, gente, então o vídeo de hoje é isso. Esperamos que vocês tenham gostado. Esperamos que vocês tenham aprendido ainda um pouquinho mais. Pedimos, por favor, não guarde esse conhecimento para você. Compartilha ele. Pega o link desse vídeo e compartilha aí para
todas as pessoas que você conhece, para os seus colegas de trabalho, para os seus colegas educadores, para eles também entenderem como funciona esse processo lá dos alunos surdos. Quem sabe eles também têm um aluno surdo que está passando por esse processo de aprendizagem do português e na hora da avaliação, das provas, para eles também é difícil compreender, ok? Então é isso. Então, é nossa responsabilidade também passar essa informação. Lembrando, segue a gente lá nas nossas redes sociais. Nós estamos presentes no Instagram, no YouTube e no Facebook. E se você tiver alguma dúvida, se você quiser mais vídeos parecidos como esse, se você tem sugestão, se você quer sugestão de atividade, deixa aqui embaixo que a gente vai preparar para você. Beijos, tchau e até o próximo vídeo. Tchau!